muitos que estão resistindo, estou vendo os rostinhos, tem gente que está participando bastante. Então, eu vou vou falar um pouco sobre a nossa mesa. Bem, então, essa mesa nossa se chama Intersecções Étnico-Raciais e Literatura Periférica. E eu vou apresentar um pouco dos nossos convidados, né? Eu vou apresentar o currículo de cada um deles, quero desejar boas-vindas, né, o Pedro Ivo, o Mazinho e o Pedro Tostes, e eu vou falar um pouco sobre o currículo de cada um deles, tá? Então, o Pedro Ivo é licenciado em Letras pela Universidade de Brasília, mestre em Educação, Linguagem e Tecnologias pelo EG, docente das áreas de Linguagem e Educação no Instituto Federal de Brasília, IFB, escritor, poeta, artista da palavra e produtor cultural em Brasília, Distrito Federal, autor de Espelho das Cores, em 2015, Amores, Angústias, só um pouquinho. Amores, Angústias e Flores, Poesias Escolhidas, 2015, Afrocare, Existência, Dor, Luta, Amor, 2018, Narrativas Afrobichas, 2020, e é membro do coletivo de escritores LGBT+, do Distrito Federal, e do coletivo Afrobichas do Distrito Federal, Nagô, em Diáspora Dissidente. Então, esse é o currículo do Pedro Ivo. Temos também conosco o Mazinho de Souza, nasceu em Aparecida de Goiânia, em Goiás, em 92, é autor de Cobra Criada, pela Martelo, 2019, editora Martelo, graduando em Filosofia pela UFG e fundador do selo literário Goiânia Clandestina, em 2014, idealizando festivais literários e editando publicações no estado de Goiás, como arte educador. Promove oficinas de escrita, leitura e pensamento filosófico com jovens e crianças na periferia de sua cidade. Temos também o Pedro Tostes, poeta, reincidente e insistente. Graduado nos rolês, com PhD em filantropia cultural, seus crimes foram mais conhecidos como O Mínimo, 2003, Descaminhar, 2008, Jardim Minado, 2014, e sua mais recente contravenção, Na Casamata de Si, Patuá, 2018. Foi detido, averiguado e apreendido pelas autoridades por porte e comercialização de livros em prestigiosa fresta literária, com a organização delituosa Poesia Maloqueirista. Entre outros crimes, editou a infame revista Não Funciona, que realizou 20 golpes bem-sucedidos com mais de 20 mil incidências literárias na primeira década do século. Apesar da aparência dócil e gentil, o indivíduo citado apresenta alta periculosidade. Sua cabeça está a prêmio. Caso o encontre, favor informar as autoridades. Este é o currículo dos nossos convidados, né? Eu achei esse currículo do Pedro Tostes muito interessante, bem ousado, então eu fiz questão de estar compartilhando. Então, queridos, é um prazer tê-los aqui, nós já nos conhecemos anteriormente, e foi muito bom estar com vocês naquele momento, creio que será também um privilégio para todos os que estão nessa mesa estar com vocês, e aí eu queria que vocês pudessem tá conversando. Na verdade, é uma roda de conversa, onde eu quero que vocês contem um pouco da vivência de vocês. Eu já ouvi e achei-as muito interessante e gostaria que vocês falassem. Então, eu gostaria que cada um pudesse ter 15 minutos, né, que a gente ficasse, vou começar pelo Pedro Ivo, que ele pode compartilhar, né, depois a gente vai lá para o Mazinho, depois para o Pedro Tostes, e a gente faz uma conversa, depois a gente retorna. Então, Pedro Ivo, seja bem-vindo, fique à vontade e conte um pouco dessa sua trajetória. Oi, gente, muito obrigado, oi, Agnes e Rafael, todo mundo da mesa. Fico muito feliz de estar aqui.
Um convite para uma mesa de debate literário é sempre muito bom, é sempre muito importante para a nossa literatura nacional, para a literatura como um todo, né? Especialmente para essa literatura cuja mesa traz a temática, né? Para falarmos de questões, intersecções étnico-raciais, que é com que eu trabalho, e literatura periférica. Bom, para falar um pouco de mim, né, para poder vocês poderem me conhecer um pouco, né, e poder partilhar um pouco dessas minhas vivências nessa trajetória como escritor, eu preciso falar assim, né, um pouco do que me motiva a escrever e o que tem me motivado a escrever, né, nesses últimos anos. Inicialmente, eu acredito que as minhas vivências, especialmente após ter me notado e me percebido, né, não heterossexual, eu acho que a partir daí começa uma necessidade de falar sobre isso, né? Mas depois disso, ou junto com isso, eu acho que as coisas são, e acho que é por isso que é importante falar dessa interseccionalidade, né? Me entender no mundo enquanto pessoa negra, né? A partir das dos diversos marcadores identitários que me configuram como tal, especialmente na minha busca pela minha ancestralidade, na minha confluência com a cultura e religiosidade, né, de matriz africana, por eu ser de candomblé, né, por eu ser hoje um ebome dentro do candomblé, né, que é meu irmão mais velho, né, o significado, né, já isso traz um peso muito grande, né, para o que eu falo, o que eu escrevo, o que eu trago da minha poesia, principalmente, apesar de eu ter escrito prosa como Espelho das Cores, né, mas é isso, eu acho que a gente vai escrevendo, né, eu vou escrevendo e vou olhando para trás, e eu acho que os colegas podem pensar sobre isso também e devem concordar comigo, mas a nossa escrita vai mostrando uma certa evolução até com a nossa vida, né? Nossa vivência, né? Primeiro, as questões que eu trazia, e claro, poderia trazer fantasia, terror, como eu tenho vários colegas que escrevem, mas eu precisava falar daquilo que me incomodava. Eu precisava que a literatura fosse, para mim, uma fonte de libertação daquela opressão que eu sofria, né? De uma opressão por ser negro, de uma opressão por ser homossexual, enfim, por perceber, né, que aquelas diferenciações pela cor da minha pele, ou pelo meu cabelo crespo, ou enfim, pelos meus trejeitos, pelos meus olhares, né, pelo meu afastamento diante de uma heteronormatividade posta, né, no meu grupo de amigos, no meu círculo de amizades, nos contextos escolares, nos contextos de igreja, por onde eu já passei, né? Então, a partir daí eu comecei a perceber que eu precisava falar sobre isso. Eu precisava falar sobre isso porque outras pessoas passavam também por isso, né? E aí eu acho que daí surge, né, o Espelho das Cores, e eu quero apresentar para todo mundo aqui, tenho que falar um pouco dessa obra que eu amo de paixão, que é justamente sobre essa descoberta de si, né, do personagem, sobre os conflitos dele com sua religiosidade cristã, católica, e dessa descoberta de si no sentido tanto afetivo, sexual. Será que gosta da melhor amiga? Será que gosta do melhor amigo? O que está acontecendo? Eu posso? A religião me permite? Então, são esses conflitos, né? Personagem. E no entendimento também do porquê ele é rejeitado pela cor da sua pele, pelo seu tipo de cabelo, pela sua, né? Então, essas coisas vão se confluindo. Então, nessas intersecções, eu meio que comecei sem querer e sem entender conceitualmente, né? Sobre interseccionalidade, sobre como as configurações do que seja conceitos, né? Homossexualidade, dissidência sexual, negritude, enfim,
Mas ali na minha escrita, falando da minha vida e transformando isso em personagens que foram se configurando e caminhando por si só, né, independente da minha existência, da minha vivência como escritor, como autor, mas como diz Raquel de Queiroz, né, todo personagem é autobiográfico, né? Então, querendo ou não, não tem um personagem aqui autobiográfico, todos eles são, né? De alguma forma, refletem minhas vidas, minhas experiências, minhas vivências e vivências das pessoas as quais passaram pela minha vida. Isso foi se configurando a ponto de quando eu entender, quando eu realmente entendi, né? Que lugar é esse que eu ocupo no mundo, participando de coletivos, participando de coletividade, de comunidade de terreiro, que é essencialmente essa comunidade onde você se identifica com essas raízes, com essas histórias da sua ancestralidade. Eu fui entendendo que eu preciso, que aí sim eu achei meu lugar, e eu já vinha falando sobre isso, eu só não sabia sobre o que eu estava falando, né? E aí eu passo a escrever, né? E aí eu posso dizer que a partir do Afroqueer Existência, né? Esse livrinho que maravilhoso, essas poesias que eu venho trazendo, né? Essa interseccionalidade, essa confluência, esse entrelaçamento entre questões ancestrais negras, questões sobre negritude e mestiçagem, né? Sobre como essa configuração brasileira do que é ser negro nas Américas, de ser afro-ameríndio, né? De ser americano, como Lélia Gonzalez vai colocar, né? Então, é sobre isso, né? Sobre isso que a minha escrita vem mostrando e vem trazendo e vem reivindicando o espaço de dor, porque é preciso falar delas ainda, o espaço de luta, porque é preciso ainda mostrar que se está lutando contra uma discriminação e um preconceito, mas eu acho que principalmente o espaço de amor, e é por isso que é uma afroqueer existência, dor, luta, amor. E falar de afroqueer, né, o queer é esse esquisito, estranho, que povos negros ali, na dissidência e na diáspora, né, da linha do Equador para cima, vão começar essas lutas a partir dessa palavra que era muito feia, né, na língua inglesa, enfim, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e vão ressignificar isso, né. E descendo, né, da linha do Equador para cá, a gente vai pensando assim que vai se tendo até uma outra configuração, uma outra percepção dessa palavra de uma língua até colonizadora também, porque pertenceu a povos que também foram colonizadores, né? Que é preciso ressignificar até mesmo essa palavra, né? Então, o queer, Q-U-E-R, transformar em C-U-I-R, queer, né? Numa perspectiva mais latinizada, mais aportuguesada até, para dizer que entendemos a origem, entendemos que foram povos dissidentes, tantos como somos nós, mas aqui, da linha do Equador para baixo, a gente quer falar diferente, usar diferente, né? Eu mantive a escrita original nessa perspectiva inicial, e depois eu vim trazendo essa reflexão, né? E aí eu já fui muito questionado, né? Sobre por que eu trago essa perspectiva para o meu trabalho. E aí, quando depois eu lanço Narrativas Afrobichas, que tem a ver com minha pesquisa, eu vim falar de vivências desses queer, que na verdade não vão usar nem a palavra queer nas suas vivências, é bicha mesmo, né? E eles são afrobichas, né? Quer dizer, são bichas pretas, são pessoas que entendem o seu lugar no mundo a partir de uma referência racial, étnico-racial e sexual dissidente ou gênero dissidente. E aí eu prefiro usar essas palavras do que usar LGBTQI, LGBTQIA+, porque eu acho que não são essas, apesar de serem identidades sexuais muito válidas, mas existe uma cultura muito branca em volta delas. E é por isso que eu preferi dizer assim, é afrobicha mesmo, né? E assim as pessoas entenderam melhor e participaram melhor, né? Porque os depoimentos, as narrativas e as histórias de vida, e esse tem sido o meu trabalho, trabalhar com histórias de vida, né, de pessoas negras, sexual dissidente ou gênero dissidentes, trazer essa perspectiva de uma vida que tem a ver com o local da onde elas falam. Esse aqui é o livro, né? Narrativas Afrobichas.
essa capa maravilhosa do meu querido amigo, né? E o Miranda. E então é sobre essa perspectiva de pensar e falar sobre vivências outras, né? Perspectivas outras que saem de um lugar heterossexista, cisgênero, machista ou binário até, né, de dizer ou é isso, é homem ou mulher, ou é o núcleo familiar formado por pai, mãe, filhos, não é sobre isso, né, é sobre configurações várias em suas multiplicidades que vão dizer e configurar essa diversidade e multiplicidade que a negritude carrega, que a periferia carrega, né, que está longe do centro, que é preciso olhar para esse lugar outro que não o centro, e que é preciso entender que muitas vezes a gente, enquanto periferia, eu moro na periferia, já estou num lugar até melhor da periferia hoje, mas já passei por muitos outros lugares muito piores, vamos dizer assim, em termos de condições físicas, sanitárias e até mentais de se viver, né? Mas eu acho que tem a ver com processos que a gente vai entendendo que é preciso melhorar daquilo, mas sem deixar de olhar para trás das suas origens, de onde você veio, e buscando. Eu saí de lá, mas ao mesmo tempo eu quero melhorar o lugar de onde eu vim, né? E aí é sobre isso também, é por isso que eu trago a narrativa e é por isso que eu trago a narrativa dessas pessoas e desses personagens aqui, que na verdade são pessoas reais, né? Que deram seus depoimentos, que falam sobre si, e vou comentando e conversando sobre isso. Então eu meio que saí de uma escrita da prosa, passando pela poesia, e essa poesia indo dialogar com histórias e narrativas, né, de vida, dentro dessa perspectiva do ser negro, estar da linha do Equador para baixo, estar na periferia de cidades importantes do Brasil e, ainda assim, também ser dissidente, estar longe, distante do que é considerado hegemônico e padrão, uma branquitude, uma heterossexualidade, uma cisgeneridade, né? Então, eu acho que a minha trajetória perpassa por aí, e o que eu tenho para trazer e contribuir com essa roda, com essa mesa de hoje, é trazer essas vivências e reflexões que a gente pode ter daqui para frente conversando e dialogando sobre essa temática a partir dessa minha vivência e minha experiência. Obrigado, gente. Pedro Ivo, eu quero te agradecer. É bem interessante que tudo que você vai dizendo é a partir da sua história. Então, você ressignifica a sua história e começa a contar a história do outro a partir daquilo que você viveu. E é bem interessante que você fala. Eu estive em alguns lugares, eu consegui ter uma ascensão, vamos assim dizer, mas eu nunca vou esquecer do barro que eu fui formado, né? E de onde eu saí. E que eu preciso também ser um modelo, um exemplo, né? Eu acho que essa é uma questão bem interessante que nós, enquanto pessoas negras, vamos recontando essa história e trazendo as pessoas para junto de nós. E isso é muito importante, porque a gente sabe bem do que a gente está falando. Então, eu te agradeço, e aí a gente volta a conversar mais um pouquinho daqui a pouco. E agora eu quero passar para o Mazinho, para a gente ouvir também um pouco dessa trajetória de vida, Mazinho. O Mazinho teve uma ligeira queda de conexão, Agnes, ele está tentando... Ah, sim, já está entre nós. Ah, tá. Oi, Mazinho, eu estou passando a fala para você nesse momento, então fique à vontade para falar mais ou menos aí uns 15 minutos, né, para depois a gente passar para o Pedro, para a gente ter um tempo de fazer uma outra conversa, tá bom? Fica à vontade. Você está sem som, querido. Acho que desligou. Agora ligou, mas mesmo assim você está sem som. Como daquela hora, acho que você tem que fazer. Foi, agora saiu. Você clicou em algum lugar que deu certo e saiu de novo. Não. Agora você está sem som novamente. Você clicou no microfone, o seu microfone está sem som, mas de qualquer maneira, você estava sem som antes também.
Quer tentar sair, entrar de novo? Enquanto isso eu fico com o Pedro Tostes, pode ser? E aí você vai organizando? Pode ser, Mazinho? Entrar pelo celular talvez possa ser uma É, opção também. se você quiser entrar pelo celular, Pedro, então eu vou passar para você, tá? Então fique à vontade para compartilhar depois esse currículo emblemático. Opa, opa, tudo bom? Gente, peraí, deixa eu pôr meu chapéu aqui um segundinho, que eu tô na rua. Tô bonito de chapéu aqui, né? Que a gente não é bolsominion, né? Não fica aqui pagando sem máscara na rua. Né? Pôr meu chapéuzinho aqui. Bora Brincadeira. lá. Tô fazendo palhaçada. Bom, gente, prazer, meu nome é Petostes, sou poeta, né? Peraí, vamos ver se o negócio cai aqui. Não, não caiu, peraí. Eu tô aqui no meio da rua. Eu resolvi fazer no meio da rua porque, de certa forma, a rua tem muito a ver com a minha história, né? De poesia, eu sou poeta de rua, né? E é engraçado, que eu acho interessante, na medida que o Pedro, por exemplo, ele faz a poesia a partir do lugar de fala dele, quer dizer, a partir da vida dele, ele faz a poesia. Enquanto, para mim, de certa forma, o ato de escrever se confunde com a vida, né? Porque eu, não, eu desde que eu me entendo por gente, eu me cismei de ser poeta, saca? Assim, desde novo eu sempre gostei muito de ler, e com 11, 12 anos de idade eu cismei de ser poeta, mesmo sem ter poeta nenhum na família, mesmo sendo filho de um bancário, sabe? Mesmo sendo filho de, né, uma família normal, vamos dizer, sem grandes pretensões literárias, sem grandes pretensões culturais, sem ser uma família necessariamente abastada, mas cismei de ser poeta na escola, né, criança, novo, resolvi que ia fazer poema, fazer aqueles poemas densos, aquela criança sisuda, sabe? É, nem parece a pessoa que eu sou hoje. Era uma criança bem diferente, bem estranha, né? Mas a vida, ela é sobre a gente encarar também esses nossos abismos, né? E cedo, talvez eu tenha encarado alguns abismos e tenha escolhido também em outro momento, através da poesia, através da linguagem, eu tenho escolhido me libertar dessa sisudez, ter escolhido me libertar de certos pesos que eu não sabia por que eu carregava, né? Que a gente às vezes escolhe carregar certos pesos à toa na vida, muito cedo. E com a poesia, eu me libertei. Eu lembro quando eu tinha cerca de 15 anos de idade, eu ganhei de presente um livro de Paulo Leminski, que eu já me dizia poeta, e uma vizinha resolveu me dar um livro de Paulo Leminski, que eu parei, eu li aquilo, e eu me deparei com aqueles poemas, e aquilo me chocou de um jeito, né? Eu lembro, o primeiro poema que eu li, ele era assim: ai daqueles que se amaram sem nenhuma briga, aqueles que deixaram que a mágoa nova virasse a chaga antiga. Ai daqueles que se amaram sem saber que amor é pão feito em casa e que a pedra só não voa porque não quer, não porque não tem asa, né? E eu tinha 15 anos de idade, eu era uma pessoa que me julgava muito sério, muito sisudo, fazia poemas sobre o apocalipse, o fim do mundo, a revolução, sabe? E de repente eu li aquele poema tão simples, tão antagônico, tão poético, que aquela pedra ela voou na minha cabeça, sacou? E eu lembro que eu tomei um choque, eu tomei um susto, Agnes, eu tomei um susto, eu tomei um choque, eu larguei o livro na mesa, na memória, e eu fiquei olhando para aquele livro e falei: opa, que porra é essa? Isso é poesia, caralho, né? Eu fiquei olhando para aquilo e falei: gente, não, desculpa, pessoal, o áudio está baixo, eu vou falar mais bonitinho aqui para vocês aqui, né? É, Tranquilo? não, a menina falou que o áudio está baixo, a gente fala mais alto, mais pertinho aqui. Mas eu falei: oxe, caralho, isso é poesia, né? E aquilo, para quem se dizia poeta, foi uma coisa meio revolucionária. De repente descobri que eu podia fazer poesia e me livrar daquela estigma de mal do século, aquele estigma de sofredor, e falar: não, gente, dá para ser poeta, dá para ser leve, dá para sofrer e dá para rir,
Dá para a gente estar nesse mundo que é acachapante diante de uma realidade temerária que não nos oferece nenhuma perspectiva e ainda assim fazer graça disso tudo, né? E a minha poesia, a partir daí, ela foi alcançar um caminho de expansão, quase como uma pregação, vamos dizer assim, né? E isso foi me levando cada vez mais para os saraus, foi me levando também para poesia de rua, comecei a fazer zines e vender zines nas ruas, né? Em 2013 eu publiquei meu primeiro livro de poesias, o mínimo, um livro de bolso para vender na rua. Com isso eu acabei entrando num coletivo aqui de São Paulo, Poesia Maloqueirista, um coletivo de poetas de rua. Juntos a gente fazia eventos, saraus, festas, publicou uma revista, a revista Não Funciona, entre 2004 e 2009. Foram 20 edições, mais de 20 mil exemplares vendidos nas ruas do Brasil de mão em mão, né? A gente publicou mais de 400 autores, fazendo todo um mapeamento de poesia marginal, de literatura viva, de quem estava nos saraus, de quem estava publicando, fazendo parte dos rolês. A gente publicou, pô, primeira obra de muita gente como, porra, Alan da Rosa, Lube Prates, sabe? A gente publicou, pô, primeiro texto, primeiras publicações de é, meu Deus, eu esqueço o nome das pessoas. É tanta gente que a gente conhece que a gente dá uns brancos de vez em quando, né? Angélica Freitas, né? Antes do Rio Shake, antes de um útero do tamanho de um punho, a gente teve a oportunidade de fazer todo um panorama da poesia que estava surgindo ali no início do século, né? E isso todo é um trabalho muito bom. Na verdade, assim, eu acho que a coisa mais bonita de todo o trabalho que eu tenho, que eu me orgulho de ter, de construção, de viver poesia, é o orgulho de estar vivo, de ver, de observar, de conhecer, de ir nos lugares, conhecer gente como Pedro, como Mazinho, como você, como Rafa, gente que está vivendo, que está fazendo poesia, saca? Porque isso faz a gente entender que a gente está entre os nossos aqui. Que quando a gente encontra gente assim, independente de cor, de opção, de credo, saca? De orientação, né? A gente está entre os nossos, porque a gente é diferente, nós somos pessoas que olham o mundo através de um prisma diferente, saca? E isso nos torna iguais, mais do que o osso e o sangue que nos constroem, saca? As ideias, os sonhos, a forma de ver o mundo, saca? E essa é a minha vida. Minha vida é pregar a poesia por aí, como um chato, abordando as pessoas de mão em mão na rua, falando: você gosta de poesia, senhor? Você gosta de poesia? O senhor tem tempo para ouvir um poema? E é isso. Isso para mim é um tesão. É uma maravilha, saca? Não é fácil, não. A feira não se paga tão fácil, sabe? Esses últimos anos, com pandemia, sem poder ir para rua, tá difícil para um caralho. Mas a gente não vai parar de rir, a gente não vai parar de resistir. E acho que a grande lição que a gente pode ter diante disso tudo é: a humanidade já passou por coisa pior. A gente está aqui vivo, saca? A gente vai resistir, a gente tem que resistir. É nosso papel, é nosso dever entre os nossos, é nosso dever. A gente está tentando cada vez mais construir alternativas e sobreviver, e seguir vivo, de cabeça em pé, independente do contexto, independente do governante, porque, como já dizia o poeta, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, né? E a gente tem que ter sempre isso em mente. Amanhã vai ser outro dia e a gente constrói esse outro dia hoje, lutando, brigando, sonhando, acreditando, dormindo tarde para fazer os nossos sonhos, né? Eu acho que é isso. Esse é o verdadeiro caminho, esse é o sonho e essa é a minha luta. Essa seria a minha história. Essa é a periferia que eu frequento, a periferia da literatura do sonho, a periferia da rua, a periferia da construção do olho no olho, de fazer uma literatura que não se coloca acima do leitor, mas olhando nos olhos, conhecendo, sentindo o seu cheiro, sentindo o seu sangue, né? Trocando. Eu acho que isso é o mais importante. Uma nova forma de ver a literatura, que é uma nova forma também de ver o mundo, eu acredito. Pedro, muito interessante, né? Você é uma pessoa que expressa a vida, né?
Você é vida. E aí eu fiquei pensando quando você disse, né? E escrever para você é vida. Então, se você foi uma pessoa sisuda, uma pessoa que não falava, a partir do momento que você foi vivenciando a poesia, porque no momento você continuou sisudo, você tomou uma decisão, né? E você é isso que a gente está vendo e o que a gente está ouvindo. E é maravilhoso, né? A escrita libertária. Então, a escrita que vai libertando à medida que vai tendo intimidade com ela. Esse é você. Vou passar para o Mazinho agora, e aí depois a gente volta para você, querido. Você fica na rua, mas você não foge, não. Gente, esses meninos são deliciosos desse jeito. Eu já tive uma experiência com ele, e eu fiquei apaixonada pelos três. Né? Agora nós vamos ouvir o Mazinho, que também é um querido. Fica à vontade para partilhar conosco um pouco. Seu microfone está fechado. Não estou te ouvindo, Mazinho. Será que é o seu computador? Veja aí na configuração. Tira o fone de ouvido, talvez. Foi, agora acho que foi, mas isso. Deu interferência. Você está com 2 aparelhos ligados? Se você tiver com 2, não vai dar interferência. Tá mudo ainda. Você tem um celular? Talvez se você entrar pelo celular, nós conseguimos te ouvir. Não sei. Tá. Ele tá atualizando aqui rapidinho. Ele caiu. Acho que ele deve voltar. Só um minuto. Pessoal, a gente vai ter oportunidade de ouvir, acho que foi o Pedro Ivo que contou um pouco sobre como que ele costurava os livros com o pai dele, foi você, Pedro Ivo? E é uma história incrível também. Depois, não sei se o Mazinho está chegando aqui, acho que ele já voltou. Quero ouvir um pouquinho disso. Dá para ouvir? Agora sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Agnes, Rafael, Pedro, os Pedros, né? E todo mundo que está acompanhando, a Jane, algumas pessoas eu conheço aqui. Muito bom participar dessa banca. Desde o início, né, que eu vi a divulgação da feira, eu fiquei muito feliz. Principalmente por ela ocorrer geograficamente fora da centralização aqui, né? De certa maneira, é uma feira literária periférica também, né? E eu fico muito feliz com isso, com esses movimentos que ocorrem fora do eixo mesmo, né? Então, que faz a gente se deslocar. E tudo que faz a gente se deslocar nos acrescenta de alguma maneira, né? E acrescenta pro local, para a região que ocorre esse evento, né, esse festival. Então, eu agradeço o convite, parabenizo o pessoal da organização, está sendo muito bonita a programação. Então, vamos lá, eu sou Mazinho, sou de Aparecida de Goiânia, sou poeta, já me apelidado de agitado cultural, mas que eu sou um pouco inquieto. A gente poderia ficar tranquilo, né, fazendo as coisas do dia a dia, mas tem uma inquietude na gente que faz a gente querer fazer mais alguma coisa. Aí, nisso aí eu vou movimentando também, né, algumas produções literárias aqui de Aparecida, aqui na periferia. Eu moro em Colina Azul, é uma região que fica do lado da Cidade Livre, que é um bairro mais famoso assim, daqui de Aparecida, que saiu através daquela música do Célia Posse, né? Célia Aparecida, tem que saber chegar. Então, é um bairro aqui do lado que desde sempre tem uma cultura já viva, assim, já uma cultura que pulsa dentro do pessoal daqui. Não sei o motivo exato, né? Porque tem uma grande variedade de pessoas, né? E essa grande variedade de pessoas faz com que gere também uma variedade cultural, né? Então, tem pessoas aqui de todo lugar do Brasil. E eu acredito que famílias vieram para o estado de Goiás, né? Buscando novas possibilidades. Inclusive, a minha família foi uma dessas. E eu acho, aí tem tocantinense, maranhense,
galera do Nordeste, do Sul. Então, acho que isso foi gerando possibilidades de intersecções culturais mesmo, né? E nisso pulsa uma cultura forte aqui, só que por falta de incentivo, por falta de estímulos, a gente acaba ficando mais deslocado, assim, né? Não lugar. Você tem a vontade, você tem o estímulo, mas não tem aonde fazer, onde produzir, onde colocar essa cultura, né? Então, eu, enquanto inquieto também, eu percebo isso e penso como que posso trabalhar a poesia com esse pessoal que é artistas e está, às vezes, oculto, né? O artista dentro das pessoas. Eu acho que todo mundo é artista, só que o mundo vai ocultando, né? Vai colocando muros, né? Do artista de cada um. Então, foi a partir dessa inquietude que eu decidi criar, junto com outros amigos, o Goiânia Clandestina, né? No tempo, foi 2016, quando a gente reuniu, era um grupo de poetas, de pessoas inquietas também, né? Que não tinham um lugar, né? Igual a maioria das pessoas aqui da região não tem um lugar para se expressar, não tem uma possibilidade de divulgar seus trabalhos, de expressar suas escritas, e a gente se encontrava também nessa situação à época. Então, por falta de oportunidades, de possibilidades, e também por uma descrença cultural, né? Por perceber que o núcleo, a centralização da cultura, estavam nas mãos dos mesmos e era como se fosse um entretenimento, né? Não gerava alguma mudança de fato, não acrescentava para quem precisa de fato, né? A cultura não era acessível a quem está distante, a quem está na periferia. Então a gente se sentiu muito descrente também dessa cena cultural, que a gente era um grupo de artistas que não se sentia pertencente a esse movimento cultural, né, que ocorria. Aí, então surge o Goiânia Clandestina em 2016 e foi acredito foi através de uma demanda, né, havia essa necessidade, a Goiânia Clandestina existir. Foi mais um grupo que surgiu para acrescentar, foi também, mas foi uma necessidade de existência, né? E foi tanto que em 2017 a gente fez uma publicação de poetas que estavam nessa situação de não lugar, né, artisticamente, não tinham publicado nada, não tinha perspectivas de publicações, não acreditavam, alguns não acreditavam que era poetas de fato, até porque o lugar da poesia é um lugar muito delicado, né? Tipo, você se reconhecer um poeta é um lugar delicado, assim, que não é somente escrever. Eu acredito que tem que existir um espelho, né? Tem que existir uma identificação com pessoas que escrevem poesia, que você se identifique, você perceba um diálogo entre a sua poética e a do outro, para perceber-se enquanto um poeta também. E Goiânia tem, na época, não tinha, a gente não conhecia esses espelhos, né? E muita gente ainda não conhece, então acaba que as pessoas não se acreditam poeta, acham que o que ela escreve não é poesia. Porque vários grupos têm um padrão, né, de escrita, um padrão estético, um padrão do que se deve falar para se tornar poesia. Então, Goiânia Clandestina veio também com essa proposta de não definição, né, do que é poesia. Eu acredito que se a pessoa está escrevendo, ela escreve porque tem a necessidade de escrever. E se tem a necessidade de escrever, se ela já escreveu, então não é dela mais, né? Porque então é para o mundo. Então a publicação vem nesse lugar, eu acredito. Não tem muita... A gente não quer padronizar nada, na verdade, sair desse binarismo, né, do que é sim, do que é não. Eu acho que é aí que entra a ideia da encruzilhada. O Goiânia Clandestina é uma encruzilhada, onde a encruzilhada pode tudo, né? Tudo é possível. Então, a escrita ela é possível ser publicada, independente de seguir um padrão estético, um padrão do que se deve falar, né?
Aí, com isso, a gente fez a antologia clandestina em 2017, publicamos, total de 22 poetas inéditos do estado de Goiás. Então, a gente fez uma certa pesquisa nos nossos grupos, das pessoas que a gente sabia que estava escrevendo, a maioria de pessoas muito novas, assim, porque teve gente aqui que publicou com 14 anos e a gente percebe a potencialidade da escrita da pessoa, o tanto que a pessoa tem muito a dizer sobre o mundo, né, e que, por conta dessa marginalização da poesia e da cultura de forma geral, a galera vai ficando oculta, né. E a gente percebeu tanto que era uma necessidade porque foi um livro que esgotou em um ano. Assim, todo mundo queria saber que livro é esse, quem é esse pessoal que está escrevendo hoje, que eles estão dizendo, né. Aí a gente percebeu a importância do governo clandestino e também percebendo a importância, a gente também enfrentou inúmeras dificuldades, né, por falta de apoio, por falta de incentivo, de recursos também. E, recentemente, através da Lei Aldir Blanc, também numa vaquinha online que a gente fez, a gente conseguiu arrecadar uns recursos e publicamos o segundo volume da antologia, a Antologia Clandestina 2. Nessa antologia já tem 44 poetas do estado de Goiás. Desses 44, 40 são inéditos, 40 não tem poemas publicados, não tem livros publicados individuais, né? Então, com esse trabalho, a gente acredita que está incentivando muito essa escrita marginal, esse pessoal periférico, né? Não só geograficamente, mas periférico socialmente, e de vários outros locais que a periferia alcança, né? Não necessariamente geográfico, mas dentro de um mundo que exclui pessoas de inúmeros jeitos, né? Seja por gênero, por classe, por raça. Então, a gente conseguiu fazer uma chamada onde selecionamos 44 poetas inéditos, 44 poetas com muito potenciais, que eu acredito que é nível nacional mesmo, escrita. E é isso, assim, a gente acredita muito, eu acredito muito nesse trabalho. Eu dedico mais ao coletivo Goiânia Clandestina do que a minha própria escrita. Eu acho que a poesia, para mim, sempre foi importante, me salvou em vários momentos, me deu possibilidade de escolher meu lugar no mundo, né? Coisas que meus ancestrais não tiveram, né? Então, se hoje eu posso escolher o que eu quero fazer, onde eu quero estar, então eu escolhi a poesia, e ela me deu possibilidade de viver o mundo de outra maneira, né? De enxergar o mundo de outra forma, de vivenciar o mundo de outra maneira e de dar possibilidades para as pessoas também ter essa experiência. Então, a gente também fez, a partir desse ano, a revista Justinha. É uma revista cultural que nasce em Aparecida, aqui de Goiânia. Nela a gente trata de ancestralidade, de cultura, de arte. Então, a gente faz uma pesquisa aqui também em Aparecida, buscando líderes comunitários, pessoas que também faz cultura, que resiste para cá, só que está muito fora do eixo cultural goiano e por isso são praticamente invisíveis, invisibilizados. Então, existem líderes comunitários que faz o bairro acontecer, não deixam, com que o bairro não tenha tráfico, faz com que o bairro não passe fome. São líderes que realmente tratam os bairros enquanto comunidades, tratam as pessoas enquanto iguais, e a Justina vem isso, não é só uma revista, para mim, ela é um documento, que documenta essas lideranças importantes, porque, como eu disse, do espelho, né, anterior, que muita gente não se encontra artisticamente por falta desse espelho, a gente traz essa galera, porque elas também, elas que fazem a gente continuar, fazem a gente olhar e falar, a galera fez isso, sabe o que eu estou reclamando aqui por pouca coisa, né? Tem gente que enfrenta de peito aberto aí o mundo e com o mundo todo contra, né? E ainda assim continua, ainda assim resiste. Então a literatura para mim é isso, essa resistência também, essa permanência, dá possibilidades, né? Eu sempre penso muito
tem coisas que são importantes e tem coisas que são fundamentais. Então, para que haja, de fato, uma descolonização, né, do cultural, mental, a gente também tem que dar possibilidades, né, tem que fundamentar possibilidade de escrita, de leitura, de produção do próprio discurso, né, dentro da periferia, para que o mundo não precise discursar por essas pessoas, né, não precise pensar por essas pessoas. Então, é nesse propósito que Goiânia Clandestina trabalha. E eu sou poeta, publiquei em 2019 o Cobra Criada, né, pela Martelo Casa Editorial, meu primeiro livro de poemas individual, e nele eu busco, assim, trabalhar com uma poesia que também fale sobre esse lugar, né, esse meu lugar negro no mundo, que fale sobre esse lugar da fome no mundo, e que trate também de uma maneira leve essa vida, né, essa permanência, esse viver, né, e também nem tudo é pesado, né, e a poesia traz essa possibilidade de leveza para a gente também. Então, esse é meu primeiro livro, é uma reunião de vários escritos, assim, não busco trabalhar uma temática específica, embora ele tenha uma identidade própria, assim, que é uma identidade poética minha mesmo, né. Então é isso, Alice, agradeço a oportunidade, eu acho que eu já falei mais do que previsto, né. Não, eu vou te devolver de novo, você não fica chateado, não, porque você vai falar de novo, é só um pouquinho. Quero te agradecer, Mazinho, e eu destaquei uma coisa que você falou, né? Eu acho que é muito interessante que, se a gente for pegar os três, todo mundo tem uma inquietação, né? Tá todo mundo ressignificando, né? E resistência, eu acho que é uma palavra que perpassa por todos. E aí, uma coisa interessante que você disse sobre a questão de dar voz aos periféricos, né? Que é isso que você está fazendo, dar voz, da autonomia, empoderar os periféricos, né? Na verdade, é empoderamento. E aí você falou uma coisa também muito interessante, que sobre encruzilhada. Na encruzilhada a gente pode tudo, porque a gente está num caminho que você pode falar para onde eu vou e você pode escolher. Tá? Então, eu achei bem interessante. Eu quero voltar um pouco agora para falar novamente com o Pedro Ivo. E aí o Pedro Ivo tem algo muito interessante que ele contou para nós, né? Que foi a história de como que ele começou a fazer os livros, que são os livros artesanais, que é belíssima essa história. E eu gostaria, se possível, que ele pudesse partilhar um pouco com vocês. Oi, gente! Então, vamos falar sobre os livros. Assim, neste momento, né, eu tô com a produção do Afroqueer Existência toda artesanal, né? O que significa falar isso, né? Para a gente entender um pouco sobre produção de livro artesanal e tal. Faça você mesmo, né? Então, assim, a Tatiana Nascimento, que é minha editora, minha grande amiga, né, da Padê Editorial, que é quem publicou o Afroqueer, né? Ela publica só livros artesanais, né? E eu sei da luta dela com essa editora, que é uma editora pequena, em expansão, assim, né, incrível, que publica pessoas negras LGBTQIA+, especialmente LGBT, né? Porque o foco dela é em mulheres negras, sexual dissidentes, gênero dissidentes. Então, né, a Tatiana me ensinou a fazer isso. E assim, é sobre isso, né? Quilombismo é sobre isso, né? E mais ainda, queerlombismo, né? Sobre isso, que é um termo que ela já traz nas poesias dela de 2016, nas poesias no Lundu, né? No livro dela. E eu trago isso para dentro, né? Da minha perspectiva da criação do Afroqueer, que um ajuda o outro, ensina o outro, e todo mundo cresce, entende? Eu partilho conhecimento e cresce. E aí ela me partilha esse conhecimento. Então, assim, né? E eu vou partilhar agora aqui na Flivasp com todo mundo, que é o quê? Você saber, né? Você ter lá o seu arquivinho no seu computador, tal, você produziu lá no Word, bonitinho, separou as configurações certinhas, né? Da margem e tal, como é que tem que ficar a folha. Beleza.
Você vai numa gráfica, como eu fui, né? Não numa gráfica. Você, assim, antes eu comprei a folha, né? Isso aqui é papel pólen, aí você tem que saber o nome da folha. Isso é conhecimento partilhado, né? Então, ela lá, como editora, simplesmente chegou, é assim, você vai na gráfica, você vai procurar a folha tal. Eu uso papel pólen. Você gostou dessa folha? Eu falei, gostei, então vamos lá. Você vai lá e vai comprar. Aí você vai lá, aí compra o papel. Aí depois, olha, para capa é interessante ser um papel mais durinho, assim, sabe? Aí eu falei assim, esse daqui eu gostei, 140, 180 gramas. Mas papel cartão, assim, você chega lá e fala, né? 180 gramas, mas pode ser 240 gramas, fica melhor. Eu fiz 240 gramas, voltei para 180, porque eu achei bem melhor, porque ele, né? Mais maleável e tal. O outro ficava a capa sempre aberta, assim, né? Nunca fechava. Aí, essa aqui também não fecha não, tá vendo? Mas é isso, gente, livro artesanal é isso, né? E aí eu falei para ela assim, tá, eu gostei disso aqui, gostei do papel pólen, porque ele é amareladinho, é mais bonitinho, né? Não estava muito mais caro, pelo contrário, coisa muito pequena, dava para comprar. Aí você vai lá, compra um número enorme na gráfica, paga, eu tô com tanto de folha ali, já tem 2 anos ali, vários maços assim, porque eles cortam na hora e te entrega, né? Você vai numa gráfica. E aí eu falei, pô, já tem um arquivo, o que eu faço agora? Vai na copiadora, é 6 centavos a cópia, né? Ali, se você imprime mais de tanto, não sei o que, aí você vai lá, rocha, né? Imprime um monte, vai, imprime tudo aqui, aí você tem que saber as configurações, olha, são 25 páginas, aí o seu livro dá para só dobrar no meio, você não precisa fazer, assim, vários gominhos, mas tem a técnica de você fazer artesanal também, com vários gominhos, assim, que você junta tudo e costura, né? E aí eu optei por essa simples. Então, tá aqui, pego as páginas, 100 páginas, ó, dobro no meio, pronto, chega aqui, tem que fazer o quê? Os furinhos, né? Tá vendo que tá amarradinho aqui? Então, é porque, aí o que eu faço? Meu pai tem a furadeira, né? Que é bem fininha. Aí eu vou lá, sento, boto o livro, aí falo, pai, tô precisando de ajuda com meus livros. Aí ele vai lá. Aí vai um por um, aí ele fura. Então, eu marco, né? Boto aqui a régua mais ou menos. Antes, depois que você imprime, né? Você vai numa gráfica e pede para passar a guilhotina assim, né? Para deixar tudo bonitinho. Já com a capa você imprime também numa copiadora normal, entendeu? Eu tenho um arquivo, que esse aqui foi um amigo meu que fez, né? Toda essa arte, o Daniel, né? Ele fez, tá aqui, tem um arroba dele aqui, tudo. Né? É bom até falar, né, gente? Tô mostrando o trabalho dele, não tô falando dele, mas é o Daniel Silvestre, né? Que é o Dandelicious, o IG dele no Instagram. E a capa, a arte é do Conspi, que é um artista, um grafiteiro de São Paulo, maravilhoso. E aí aí meu pai vai, eu boto aqui, né? Já dobrei, aí eu dobro com a tábua de carne, tá, gente? Eu chego lá, boto a tábua de carne aqui assim, aí dobro para fazer aqui a lombada, né? Dobro, aí tem que marcar com centímetro aqui, não, eu quero uma lombada de 1 centímetro, lá e dobro. Dobro ficou. Aí você vai lá e coloca. Aí, tá vendo aqui que ficou a lombadinha? Isso aqui foi dobrar a tábua de carne, tá, gente? Mas você pode botar uma outra coisa melhorzinha, tá? Porque o que eu tinha na hora para fazer esses aqui. Aí, depois que tá pronto desse jeito, aí eu vou lá, marco aqui com a pontinha, com um lapisinho, aí meu pai vai com a furadeira, em cima de uma madeirinha, né, para não furar a mesa, né? Aí, Aí eu furo tudo, aí depois eu vou bem paciente, com uma agulha grossa, assim, pode ser aquela mais envergada, né? Aí eu vou aqui, ó, aí passo aqui, passa ali, aí dou o laço aqui no meio. Aí pronto. Perfeito. Aí, aqui ainda, ele tem, como é a proposta da coleção da Padê, né, da que eu entrei, é ter uma capa envolvendo o livro, né? Todos os livros da Padê Editorial, nessa coleção que eu entrei, tem essa capa que envolve o livro. Aí sempre é um papel bonito, né, que geralmente passa serigrafia e tal. Eu optei por ser um papel... Antes era um tecido, era um paninho que eu cortei, né? E aí eu dobrava o paninho aqui, aí envolvia com 2 barbantes. Eu não tenho nenhum modelo para mostrar para vocês como fica agora. Mas, enfim. Aí depois eu fui evoluindo, porque eu fui, né, testando materiais, aí eu achei melhor botar só o papel vegetal, mais grossinho aqui, aí ele envolve aqui o livro, e aí eu passo o barbante aqui, um barbante roxo e verde, que é a marca do livro, e coloco. Aí eu vou explicar, né? Por quê? Porque como aqui eu estou tratando de ancestralidade afro,
né, junto com perspectivas sexual dissidentes, gênero dissidentes. Então, eu boto, como eu sou de Oxoguian, né, meu orixá regente, aí eu boto uma capinha branca, que antes era um pano branco, um alá mesmo, que a gente chama no candomblé, era um pano branco, né? Então eu boto a capinha branca para simbolizar, porque é o orixá que veste branco, né, o pai de todos. Aí eu boto aqui, e aí o barbante é roxo e verde, porque a bandeira queer é branco, roxo e verde. Né? Então, como tem tudo a ver com o livro, né? Que significa essa fluidez do gênero e tal, né? Essa coisa não definida, essa coisa, enfim, podemos ser o que quisermos, né? E aí vem aqui o lacinho com o barbante roxo e verde. E aí eu entrego o livro bonitinho para você assim, com papel vegetal embrulhando o livro e o barbantezinho roxo e verde, e eu te entrego. É assim a produção artesanal do Afroqueer. Essa arte maravilhosa, eu vi que alguém comentou, realmente é linda, tá? É do Thiago Conspi, tá? E é incrível que ele é um parceiro maravilhoso, é um cara hétero, super parça de todo o rolê periférico, sexual dissidente, que Tatiana, um super amigo de Tatiana também, apoia muito a produção e colabora com ela. Eu acho que é sobre isso, né? A gente falar das nossas lutas em grupos e que tem a ver com esses grupos subalternizados historicamente, a gente poder contar, né, com essas parcerias que nos ajudam, nos auxiliam, porque entendem sobre essa luta, né? Então, Thiago Conspi, autor dessa capa, dessa arte maravilhosa, e Daniel Silvestre aqui, responsável pela arte, né, toda aqui, configurando a capa do livro. E é isso, esse é o Afroqueer. Achei maravilhoso, Pedro, e você não vai me escapar não, porque eu vou querer conhecer, tô querendo aqui, ó, pensar em fazer um curso aí com a Tatiana, eu acho que vai ser bem bacana. A gente vai lá, faz, e Tatiana aí na editorial. depois eu converso com vocês. Nesse momento, eu quero dar de novo a voz para o Pedro Tostes, porque ele também me contou um negócio interessante que eu acho que vocês gostariam de saber. Como é que ele botava todos esses livros na sacola e saía batendo nas portas do povo, nas filas dos locais, e é muito interessante. Conta para a gente um pouco de novo, Pedro. Tudo bom, Agnes? Gente, eu fico maravilhado assim com as conversas, né? Com tudo isso que o pessoal fala, e eu fico pensando muito nos percursos de socialização literária, né? Que é isso, é como disse o Mazinho, essa coisa de você se sentir pertencendo. Como é que eu vou ser poeta se eu não conheço poeta, se eu não, né? Eu fui teimoso, eu fui de teimoso, porque eu acho que eu fui conhecer, me sentir acolhido como poeta já com alguns anos me dizendo poeta. Para quem não acompanhou os anos 90, né, a galera mais nova tem 30, 20 anos, que não viveu exatamente como é que era o mundo no século passado, mas a gente viveu uma fase de muita decadência da linguagem escrita, especialmente da poesia, né? Ser poeta nos anos 90 era uma coisa meio estranha, saca? Tipo, ou você era um professor erudito, ou você era uma pessoa muito estranha, maluca e marginal para ser poeta. Então, não para mim, por muito tempo, foi até um símbolo de resistência me colocar como poeta. Você imagina um adolescente numa fase de formação de identidade, diante de todas uma série de reprovações, porque vem tudo. Ah, você é poeta, então você é sensível, então você é gay, você é isso. E, bicho, hétero eu não sou, saca? Então, é aquele negócio. Mas você está num momento da vida que todos esses julgamentos pesam, né? E eu meio que levantei a poesia como a minha bandeira. Como dizia, né, o Torquato, o poeta desfolha a bandeira. E eu desfolhei aquela bandeira da poesia e falei, essa é a minha bandeira. É aqui que eu vou fazer minha vida, né? E comecei, como Pedro, comecei fazendo livreto artesanal, zine. Comecei com minha mãe. Minha mãe me ensinou, minha mãe era arte finalista, né? Para quem não sabe o que é arte finalista, a arte finalista era o Photoshop, saca? Era um profissional que era pago basicamente para fazer o que o Photoshop faz, saca? Então eu aprendi a fazer edição como arte finalista, que era a minha mãe. Isso aprendi a cortar, a colar. Isso foi me dando todo um ensinamento para fazer publicações artesanais. Eu comecei com zine nos anos 90. Eu fazia zines
na medida que eu comecei a estar nos saraus, encontrar um espaço de socialização literária, um espaço em que eu me sentia acolhido enquanto poeta, enquanto ser poético, eu comecei a falar, não, então eu fazia com os meus coleguinhas da escola, juntava 2 ou 3 poetas, a gente fazia um zine, e eu dobrava, fazia uns negócios bonitos, e ia vendendo nos saraus, ia vendendo nas ruas. Aí eu publiquei meu primeiro livro, Mínimo, né? Uma época eu tinha sido demitido de um trabalho, eu era técnico de informática na época, consertava computador, né? Fui demitido e resolvi que eu ia pegar aquele dinheiro e investir no meu livro, bancar um projeto de livro que eu tinha, que era fazer esse livro de bolso, Mínimo, que era um livrinho pequeno de bolso. Até vou ver se eu acho um aqui, né? Para a gente mostrar, né? Se eu não achar, achei aqui a segunda edição dele bonitinha, né? Aqui, essa é a segunda edição, era esse livro aqui, o Mínimo, né? Esse livrinho quadradinho. E era a minha ideia, quando eu fiz o Mínimo, era fazer um livro que custasse R$ 2, um valor baixo, um valor simbólico. Um livro que fosse acessível a qualquer pessoa. Porque como eu desfolhei a bandeira da poesia, eu acho que era uma forma minha de querer gritar ao mundo de que eu era poeta, de que era possível ser poeta. Para que Mazinhos, para que outras jovens que, de repente, não tivessem esse espelho, pudessem falar, não, é legal, dá para ser poeta. Né? E eu fui indo nas ruas, eu vendia nos ônibus, eu entrava nos ônibus, fazia intervenção, eu ia nas mesas de bar em bar, eu viajava, punha meus livros nas mochilas, ia viajando, indo de cidade em cidade, vendendo, fazendo intervenção nas praças, abordando as pessoas, mostrando, falando os poemas, né? E isso era uma forma de, como eu disse, fazer uma pregação, né, quase poética, né? Uma forma de levar a palavra da poesia, como se fosse uma forma de querer um grito, de dizer que a poesia estava viva, de que haviam poetas, de que era possível ser poeta, né? Eu agora vou até falar um poema, né? Que eu lembrei, um poema de 2005, né? Chama Panfleto. Saiu no meu segundo livro, Descaminhar. O poema é assim: alguém precisa falar para todo mundo que existe uma ditadura, que todos pensam igual e há de quem pensar diferente, que nos são ofertados muitos modelos e nenhuma oportunidade de não segui-los, que precisamos ser obtusos e previsíveis, rezar a cartilha de como sobreviver na selva, mesmo que isso nos incomode, que não podemos mais ser loucos e inconsequentes, porque isso pega mal para a gente, que é preciso uma enorme dedicação em vão, que sonhar não custa nada, mas viver cada vez é mais caro, que não podemos ir para as ruas, pois elas estão perigosas, que é mais fácil calar e ver TV, que protestos mimeografados não são mais lidos, que o poeta incomoda, que não podemos ser poetas. Alguém precisa avisar. Né? E para encerrar essa fala, eu vou ler mais um poema do meu livro mais recente, né? Último não, porque eu estou vivo e estou escrevendo mais um, então teremos outros, né? Não será o último, né? O meu livro mais recente é Na Casa Mata de Si, que fala um pouco sobre isso, sobre essa resistência de fazer poesia de mão em mão. Poema título, Na Casa Mata de Si. Não quero ser poeta de vestibular, ter versos cantados, consagrados, canônicos, com lastro de interpretação, resposta certa e errada, trabalhado em sala de aula, citado pelos grandes mestres. Antes ser o poeta arriscado em banheiro, falado à boca miúda, escrito em cantos do papel, passado a mão de mão em mão, sobrevivendo escondido com um fuzil, habitando o que resta de nós. Perfeito, Pedro Tostes. Fica aí, não vai embora não, tá? Não estou indo embora, não. Fica Tô aqui, aí. só vou passar a bola aqui para a galera. Tá bom. Mazinho estava falando da revista dele, Justina, né? E ele também me contou a história da revista Justina. E aí, essas histórias que esses moços me contaram são muito interessantes. Por isso que eu estou pedindo para eles partilharem com vocês. Acredito que vocês estejam gostando, porque são histórias muito de vida, né? Conta para nós
como que você, desculpa, Mazinho, como você pariu a Justina? Mais ou menos isso. Porque foi um parto, né? Foi um parto, bora ver. Foi, com muito tempo de gestação, viu? Mas vamos lá. Muito bom ouvir o Pedro Ivo, o Pedro Toches também. Acho que é muito bacana, porque eu sempre acredito na poesia como uma maneira de troca e de encontro, né? Eu acho que aquele poeta romântico que fica trancado dentro do seu quarto, escrevendo lá, o renascimento, para mim isso não existe, não. Tipo, na realidade, a poesia é muita troca, é muito mais a escuta do que a própria escrita, né? Muito bom ouvir o Pedro, o Toches, o Pedro Ivo, o Joshua Guian, né? Eu também sou Joshua Guian, que achei muito bacana. Já fiquei sabendo pelos bastidores, viu? Maravilha. Então vamos lá. A revista Justina, ela também, assim como Goiânia Clandestina, ela se tornou uma necessidade, né, de existir. Por quê? Porque, primeiro, com a descrença acadêmica que eu tive, né? Eu entrei na universidade, fui cursar filosofia, eu acreditava, de certa maneira, numa liberdade do pensamento, né? Isso que eu busco, acredito que o curso de filosofia vai me proporcionar essa liberdade do pensamento. Só que muito pelo contrário, né? Porque você chega lá, você é domesticado também, né? Na própria filosofia. Então, é domesticado por autores brancos, por autores europeus, por cultuar defuntos brancos, né? A filosofia, pelo menos na Federal de Goiás, funciona desse jeito. Então, eu fui ficando angustiado, assim, né? Sempre gostei muito de escrever, mas era uma produção por obrigação, né? Tipo, enquanto o mundo está em caos, enquanto está em plena pandemia, enquanto a galera passando fome, com necessidade, eu tendo que escrever sobre se meu pensamento é a priori ou a posteriori, sabe? Eu falei, velho, tem coisa mais importante na realidade para a gente fazer do que ficar fritando se a forma que eu penso é a posteriori ou a priori. Isso na realidade não funciona, né? Então, eu vi a necessidade de Adoro! Eu percebi que havia uma necessidade de escrever sobre a realidade, de fato, né? Sobre o que a gente está experienciando, sobre o que é importante nesse momento, né? Tratar da ancestralidade, como é que um país que as pessoas não sabem, né? Eu acho que é até clichê essa frase, né? Se a gente não sabe de onde veio, como que vai saber para onde vai, né? Então, eu me dediquei muito nesses últimos tempos a pesquisar sobre ancestralidade, né? Eu também sou do candomblé, então vivenciando a filosofia iorubá, né? Essa filosofia que quebra totalmente a lógica ocidental do que é o tempo, do que é o espaço, do que é o binarismo. Não existe um binarismo, né? Nessa filosofia iorubá, não é sim ou não, ou certo ou errado. Na verdade, é sobre essa encruzilhada, né, que eu comentei antes. A filosofia iorubá, tudo é uma encruzilhada, tudo são possibilidades, né? E uma coisa não nega a outra. Uma coisa é um caminho e o outro caminho. Não quer dizer que um caminho é certo, outro caminho é errado, são possibilidades. E eu me encantei muito, assim. Eu me encantei muito e estudando filosofia na universidade, eu vi o tanto que eu estava limitado, né, intelectualmente, né, nesse tipo de produção. Então, eu senti a necessidade de escrever sobre essa realidade, sobre essa possibilidade de pensamento, de saberes, né? E também é outra pesquisa que eu faço sobre esses saberes ancestrais, né? Seja através da filosofia urubá, seja através do Angira, de Exu e Pombagira, né? A gente escuta muitas máximas, assim, que se a gente pegasse e escrevesse, falasse que foi Aristóteles que disse, a galera acreditava, porque é umas verdades, assim, que realmente elas têm uma utilidade na prática, né? Esses dias eu escutei de um Exu lá que ninguém pensa com a cabeça do outro, né? Então é uma máxima que ela é tão simples, só que ela acrescenta tanto, assim, que a gente foi um tapa na cara para mim, porque isso só
reverbera na minha descrença na academia também, porque lá eles querem que a gente pense com a cabeça do outro, né? Quer que a gente pense com a cabeça de quem a gente está estudando, né? Os filósofos brancos europeus. Só que isso tira da gente a singularidade, né? Então a Justina busca tratar desse plural, né? Que é essa cultura, essa ancestralidade, mas que isso seja também uma produção individual, que isso expresse o pensamento próprio, né? O discurso próprio, suas vontades, seus desejos, né? E que também não seja padronizado um tipo de escrita, porque também isso limita, né? A possibilidade de quem produz. Por que tem que produzir num certo padrão, uma certa linearidade, né? Nosso pensamento não é linear, nosso pensamento não tem padrão, por que a escrita tem que ser assim, né? Então, a academia, eu acredito que ela te limita exatamente para saber, para definir quem é que vai produzir o conhecimento, quem é que vai produzir os conteúdos que serão lidos, né? Então, a Justina vem da qualidade que, do jeito que você escrever, funciona e serve, né? O importante é estar escrevendo, o importante é estar produzindo o seu próprio discurso, o seu próprio pensamento. E é isso, está sendo uma alegria muito grande ela, porque a gente tem descoberto grandes escritas que não teríamos acesso em outros lugares, né? Por essa liberdade da escrita, né? Você não precisa escrever uma poesia, você não precisa escrever um conto. Você escrever serve, não precisa definir o que é isso, né? Então, tem gente que escreve um conteúdo, assim, um pensamento que acrescenta demais, que ele traz para a realidade, né? Traz a gente para esse lugar, para esse hoje, para essa contemporaneidade, o que está rolando na periferia. Então, a Justina é esse documento, assim, né? Além de a gente fazer uma pesquisa sobre os líderes comunitários, a gente propõe que eles escrevam alguma coisa, propõe que eles falem alguma coisa, para que esse pensamento deles também reverbere nessa Justina, né? E a Justina, ela vem, esse título, a Justina foi uma mulher, né? Ela é bisavó de uma amiga nossa, que é do coletivo também. E ela foi uma bisavó que ela foi analfabeta, né? Então, ela não escreveu nem leu. Então, a gente, em homenagem a ela, a gente fez a Justina. Porque mesmo sendo analfabeta, ela passou conhecimento, passou saberes que a família até hoje carrega, né? Então, uma mulher que também produziu, teve o próprio conhecimento e compartilhou ele, né? Então, é isso que é a ancestralidade. Então, a Justina vem com esse lugar, trazendo a memória dessa grande mulher, que foi a Justina, uma sábia também, à sua época. E como a gente tem o privilégio hoje da escrita, da leitura, a gente decidiu fazer em homenagem dela uma revista. Então, essa é a Justina, cabe tudo, a gente tem uma proposta sempre de buscar artistas visuais que também estão nesse lugar descentralizado para fazer as obras das capas. Então, cada mês, a capa da Justina é feita por um artista visual diferente, que também está nesse lugar marginalizado, né? Está nessa luta aí pela arte ancestral, pela arte periférica. E é isso, assim. É sido muito importante a Justina, por todos esses motivos que eu já apresentei. Mazinho, eu quero te agradecer. E aí, eu acho que depois dessas falas, talvez as pessoas estejam desejosas de partilhar, de conversar, e aí eu acho que aqui é uma roda de conversa. Espero que vocês estejam se sentindo super à vontade, como nós estamos aqui, né? E eu me sinto à vontade com vocês. Que vocês tiverem alguma pergunta, quiserem conversar aqui nesse momento com os nossos colegas, que vocês fiquem à vontade, depois a gente dá mais uma fala aí para eles, e aí depois a gente encerra posteriormente. Então, queria saber se vocês desejam perguntar alguma coisa, ou escrever no chat mesmo assim. A Deine levantou a mão, fica à vontade, Deine. Oi, estão me ouvindo bem? Sim. Boa tarde.
Primeiramente, Boa queria tarde. parabenizar todos os organizadores da Feira Literária do Vale do São Patrício, uma organização muito bonita, muito atenta à diversidade, e parabenizar a Agnes pela mediação dessa mesa muito incrível, e os palestrantes, né, Pedro Tostes, Pedro Ivo e Mazinho Souza, um querido. Eu percebi que em todas as falas passou muito essa questão do coletivo, a importância que está ligada a isso, a empatia. E eu queria que, se vocês pudessem comentar um pouco sobre isso, e principalmente, se puderem ler um poema de vocês, eu ia ficar muito feliz de ouvir. Se tiver alguma relação com essa questão do coletivo, do outro, melhor, ou então algum que vocês gostem muito. E mais uma vez, assim, uma delícia estar aqui podendo ouvi-los. Fiquem à vontade para responder, queridos. Posso falar? Vou falar. Gente, assim, Dane, né? Eu não estou conseguindo ver se é Denis. Assim, o coletivo, para mim, né? O coletivo é essencial. Mas o coletivo tem a ver com o que também a gente é individualmente. Porque o coletivo é formado de muitos eus, né? E esses eus todos, nos seus mundos, vivências particulares, se juntam na sua multiplicidade e formam esse coletivo. E eu acho que, assim, eu só passei a entender isso quando eu me entendi, né? Então, assim, eu precisei me entender para eu entender que outras pessoas também têm suas formas de autoconhecimento e autoentendimento no mundo, a partir de suas visões, e ok, né? E aí, em coletivo, e aí a importância do coletivo, e eu digo isso porque, por exemplo, para eu falar para você de narrativas afrobichas, eu tenho que falar de coletivo, porque foi sobre o coletivo afrobichas, foi sobre as vivências das pessoas lá, foram sobre pessoas que estavam sozinhas e que se encontraram num coletivo, e aí nesse coletivo elas entenderam quem elas são. Então, às vezes, a gente precisa, na verdade, acho que sempre, a gente precisa estar junto para a gente se auto-entender e se autoconhecer. Porque quando a gente está isolado, sozinho, eu tenho que ficar sozinho um tempo para eu pensar sobre mim mesmo. Meu querido, você não vai conseguir. Você vai pensar muitas coisas sob perspectivas suas apenas, mas eu defini minha identidade hoje, e aí eu tiro, porque, por exemplo, se eu for definir assim, o que é negritude? O que é homossexualidade? O que é ser gay? O que é ser lésbica? Não tem a ver com o que eu acho sobre mim apenas. Tem a ver com o meu autoentendimento, mas como uma referência externa também dialoga com esse meu autoentendimento. Porque não adianta eu falar para você que assim, não, porque eu sou negro, e a minha comunidade negra não me reconhece como negro. Então, eu não sou negro. Tá entendendo? Assim como, por exemplo, é preciso ser... Para você ser indígena, não é? Porque minha bisavó era indígena, então eu sou indígena. Não, peraí. A comunidade indígena a qual sua bisavó pertencia reconhece você, bisneto dela, como indígena? Você participou das ritualísticas que te iniciam dentro da etnia? Porque senão você não é indígena. E é assim que várias etnias, se não todas, fazem o reconhecimento. Ou seja, não é sobre o que eu acho sobre mim, é sobre o que eu acho sobre mim em diálogo com o grupo que eu pertenço também acha. E aí eu vou construindo, né? E é muito vigotskiano isso, né? Sou muito da educação, muito educação interativista, muito da, né? E muito paulo freireano também, entendeu? Então, assim, é sobre essa interação, é sobre esse diálogo. E que isso não destoa, por exemplo, do que é o que eu mais penso e dialogo e converso e estudo, né? Filosofias africanas e afrodiaspóricas, principalmente, porque meus dois pés estão ficados na América, não estão ficados na África, mas estão aqui na América, mas meu coração e minha mente estão na África, então eu preciso olhar para trás para entender onde eu estou, para eu ir para frente. Isso é afrofuturismo. Então, assim, e aí, pensando nisso tudo, é que eu entendo a importância da comunidade, né? A importância do grupo,
a importância do estar junto, né? E aí para falar sobre isso, eu só posso dizer assim, por exemplo, o que é o Queerlombo para mim, né? Que é sobre isso, que é esse poema que eu escrevi no Afroqueer Existência, que diz assim: no meu Queerlombo tem preta sapatão, tem preto viado e muita gente trans preta. Tem gente preta sexy, gente preta bi e não binária preta. No meu Queerlombo também tem essa gente marrom, pocatinta, retinta, negra. E todo mundo junto canta e dança e bate tambor, batuque, molocô, minanagô, candomblé, umbanda, xangô. Lê a Bíblia e faz oração, saúda Meque, recita o Corão ou não professa crença nem religião. No meu Queerlombo, ninguém levanta bandeira branca, comunista, capitalista, vigarista, oligarca, cis heteronormativista, porque meu Queerlombo é projeto de vida. Mira palmares e saúda o continente e se transforma toda hora em diáspora revivida, ressignificada, reescrita. No meu Queerlombo, sou porque somos, mas também somos porque sou, como me disse um dia a poeta Tatiana Nascimento. Obrigado, gente. Que delícia, Pedro Ivo, delícia! Bora lá, Pedro Toches! Oi, oi. Então, sobre essa questão do ocro, da importância do ocro na criação literária, o que eu vejo assim, eu vejo muito nessa, como eu falei, nessa questão da socialização literária, na medida de que a gente se encontra no ocro e no ocro a gente dialoga, né? E também na socialização no ocro, no entorno, né, no mundo, a gente também é o nosso campo de ação, o nosso campo de praxis, né? A coletividade, ela é um campo de praxis também. Ela é um campo de reconhecimento, é um campo de praxis, saca? De criação pode vir a ser também, né? Eu não sou uma pessoa particularmente adepto de escrita a quatro mãos, mesmo porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma personalidade literária muito latente. Então, misturar meu verso com de outra pessoa geralmente fica esquisito, saca? Que eu faço uns versos meio malucos, escrevo umas coisas meio idiota, só que as pessoas não botam fé, não. Enfim, né? Mas, enfim, a gente tem que ter ousadia, né, na vida, né? Enfim, mas eu acho que é isso. O ocro é o nosso campo de batalha, é o nosso campo de prática, é o nosso campo de encontro. Né? Ela pediu um poema sobre isso, e eu falar um poema sobre o mundo, né? Que fala sobre o ocro também. Poema também do meu descaminhar, da minha época maloqueirista. Hoje estamos saudosistas. O mundo morde. O mundo morde, meu chapa, e sangra. O mundo, esse cachorro louco no eterno mês de agosto. Os dentes cravados a fundo, no fundo, são mera brincadeira. O jogo vai mais a fundo, esse jogo do mundo. O chato dessa brincadeira é que não dá para ser criança, senão você dança. E aí, bau, bau, já era. Hasta la vista. O prazo a pagar a perder de vista. Quem duvida no fundo não sabe o que é a vida. Veio em brancas nuvens para não fazer diferença. No final, esse alguém nem tenta. É duro tentar encarar os duros muros que se põem no mundo, entre o início e o sucesso, entre a fortuna e a desgraça, entre as pessoas e o amor, entre você e você. Tudo que é sólido desmancha na primeira mordida do mundo. As cicatrizes, essas ficam. No fim das contas, todo mundo faz contas no fim do mês, do pedreiro ao chinês, do presidente ao burguês. Isso é o mundo, todos nós. E quem morde, afinal, somos nós, uns aos outros. E isso é o que é mais difícil. Meu chapa, o mundo morde. Obrigada, Pedro. Bora, Mazinho. Vamos lá. Obrigado. Bonito demais as poesias. Fiquei interessado, não conhecia nenhum dos Pedros, né? Até descobrir, né, essa participação na feira. Então, isso já foi muito bom, desde o início, por fazer essa intersecção entre a gente também, né? Pessoas que têm um propósito tão parecido, só que, às vezes, a gente... É isso, né? O mundo não deixa a gente conhecer todo mundo que a gente precisa, que a gente deseja. Mas aí esses encontros proporcionam isso.
Agradeço a Jane pela pergunta. Jane, que também conheci recentemente, não pessoalmente ainda, né, mas através da poesia dela, do livro dela, uma poeta que eu admiro bastante, que acrescenta muito também, então uma poesia muito necessária. E vamos lá. Para mim, o coletivo, na verdade, eu só acredito numa produção que for coletiva, né? Esse individualismo, ele não me encontra, não. Não faz sentido para minha vivência. Assim. Porque as coisas não é sobre a gente, né? Não é sobre mim, não é sobre que o outro quer e que seja feito para satisfazer um querer, né, pessoal. Para mim, só funciona se esse meu querer pessoal ele acrescenta no querer comunitário também, né? No querer coletivo. Se ele afeta, né, um coletivo da maneira que acrescenta para eles, que proporciona oportunidade para eles. E também pela lógica, né, que sozinho é muito mais difícil, né, de conseguir alguma coisa. Então, o coletivo vem aí para que a gente permaneça também. Não é que eu vou fazer um coletivo por outro motivo. Da mesma forma que eu sou um pedaço desse coletivo, então faço com que ele permaneça, os outros membros também faz com que eu permaneça também. E é o que dá sentido. Eu escrevo também, só que o que me dá mais sentido não é escrever minha própria poesia, mas trabalhar junto com o coletivo, publicando, momentaneamente fazendo estímulos, né, de escrita, de leitura. Então, para mim, isso acrescenta mais, porque está sendo uma afetação direta, assim, nas pessoas que estão sendo envolvidas. Né? Então, para mim é isso, assim, a filosofia africana também sempre, a ética, né, só funciona a partir de uma ética que é geral, que é comunitária, não é uma ética individual, uma moral que eu tenho sozinho. Então, eu acredito muito nisso, e acredito que o mundo tem muito a ganhar, né, na medida que as pessoas colaboram entre si. E é um aquilombamento, né, também. A gente se ajunta, a gente se ajuda, a gente faz junto, pensa junto. Então, existe um fenômeno da troca, né, um fenômeno da experiência compartilhada, né. E a gente, né, enquanto ser individual, também só é acrescentado, só evolui, digamos assim, a partir dos fenômenos que a gente tem na vida, né? E os fenômenos, para que eles ocorram, tem que ter o outro, tem que ter a experiência, né? Então, por aí que eu acredito no coletivo. Assim. Eu acredito que as coisas funcionam se for no coletivo. Né? Não acredito nesse individualismo. Eu queria me pronunciar só para deixar claro que eu não prego de forma alguma individualismo. Quando eu falo que eu acredito que o campo da criação é individual, inclusive, pelo contrário, participei de coletivos a vida inteira. Mas a construção é coletiva, mas eu acredito que a criação é individual, mas há um espaço para a construção coletiva. A construção do espaço literário, ela não pode ser individual, porque senão vira um solilóquio, né? Vira um solilóquio coletivo. Vira um monte de gente falando sozinho e não um diálogo, né? A construção do espaço literário ela é coletiva, mas a criação, na minha visão, é uma individual, porque é a construção, a expressão da individualidade do sujeito, meu, de você, do Pedro, que somos sujeitos diferentes e temos expressões diferentes. Então, nesse sentido, eu creio que a criação ela é individual. Não que eu pregue o individualismo dentro da criação ou dentro da construção do campo poético, ou literário. Só deixando claro. Só pontuando. Tranquilo, Pedro. Eu nem quis falar sobre isso. Mas já que você puxou, eu também acho que a criação, ela também é coletiva. Por mais não, que justo. É uma visão. Não, mas eu fiquei... Na medida que nos afetamos. Aí a gente pode debater também, até. Então, o individual, porque a gente se constrói coletivamente. O nosso sujeito se constrói em diálogo com o outro, né?
atravessando tudo. Mas assim, eu acho que eu vou concordar com o Mazinho, assim, Pedro. Eu acho que até as nossas construções individuais, elas são nossas, mas elas são nossas a partir da nossa experiência coletiva. Sim. Porque Sim. faz com que a gente entenda o que a gente é no mundo. Porque se eu tivesse, tudo bem, nascido dentro de um laboratório, com uma redoma, ficado lá o tempo todo, aí eu ia adivinhar e descobrir qual era a minha produção individual, né? Sem interação com nenhum ser humano. Mas a partir do momento que eu interajo, a minha produção, ela é minha a partir de uma visão, porque eu interagi com o coletivo e aí eu trouxe minhas percepções. Aí eu concordo com você, elas são minhas percepções sobre as interações com o coletivo. Eu penso assim, não sei se o Mazinho vai entender. Mas mesmo, eu entendo o que vocês querem colocar também, mas mesmo, por exemplo, os mesmos sujeitos diante das mesmas condições se comportam de forma diferente, né? Mesmo sujeitos diante, digamos, de condições iguais de pressão, teoricamente iguais de temperatura e pressão, ou seja, mesmo dentro de estratos sociais, as pessoas reagem de forma individualmente. As pessoas reagem dentro de uma família, 2, 3 irmãos não são iguais, e eles tiveram a mesma vida, a mesma oportunidade. Eles têm diferenças, eles podem ser inclusive antagônicos entre si. Então existe uma expressão de individualidade também no sujeito. Ele não é apenas fruto do seu contexto social, embora com certeza o contexto social também seja determinante, inegavelmente, saca? Mas longe aí, de mim negar essa realidade. é isso que né? você tá individual. A gente tinha que estar no boteco agora, né? Não, tá, mas é assim mesmo, é bom. É assim que o papo fica bom, não é? Peraí, meninos, peraí. Deixa eu ver se... Porque aí a gente fica aqui numa conversa aqui, ó, e eu queria saber se mais alguém... Jane, você está satisfeita? Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Porque aqui a conversa é boa e parece que a gente está no boteco, que são as conversas que a gente faz bem, que são boas mesmo, né? Filosofia de boteco, aí já para deixar o Mazinho mais feliz. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu queria ouvir o poema do Mazinho. Aham. Mazinho, faça um poema, Mazinho. Vou fazer. Mas só concluindo aí, eu não posso ficar calado. Quando eu acho que também a criação individual ela é coletiva, porque ela é um diálogo, né? Tipo assim, ela não é só individual, porque você não conversa só com você mesmo. Então, na medida que você conversa com o outro, na sua individualidade, ela se torna coletiva também. Seja na forma receptiva, seja na maneira ativa. Mas vamos lá, ao poema. Esse poema, ele é inédito, né? Do meu próximo livro, que ainda não tem previsão de ser publicado, mas chama Considerações Iniciais. Quando eu nasci, quem veio foi um preto velho, de bengala torta, meio corcundo, tragando no cachimbo, me olhou nos olhos e disse: vai lá, meu filho, vai tranquilo, escureceu o mundo. É isso, obrigado. Mas alguém tem alguma... Gente, pegou a tradição e jogou, e girou e rodou. Você vê que é uma coisa enorme, com muitos versos e métricas. Poesia tem a ver com, enfim, com isso aí que o Mazinho acabou de fazer. É sobre isso, é sobre o que você faz e fala: uau, é isso. Uau! A gente, então, quando eu crescer, vou ser igual a vocês. Vou fazer poemas, já estou até ficando apaixonada, estou gostando. Uhul! Gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Bora lá. Eu acho que a gente já está aqui nos 15h46, então eu vou pedir para que vocês possam estar se despedindo, e aí eu vou pedir uma coisa para cada um de vocês. Se vocês tivessem que deixar uma palavra com tudo isso que vocês trouxeram, o que vocês poderiam expressar para nós aqui hoje à tarde? Uma palavra, uma frase, e depois também queria que vocês deixassem mais um poema, né? Já que a gente está aqui, essa interseccionalidade, que esse povo aqui que é diverso, né?
e onde eu pude aprender bastante com vocês. Quando eu comecei, falei que vocês eram queridos, e aí todo mundo daqui pode ter certeza que eu não menti, que é verdadeiro. Olha lá, o Mazinho com esse chapéu, com essa carinha mais boa, o Pedro Ivo com essa camisa, com esse sorriso delicioso, e o Pedro Tosse todo doidinho, correndo para a rua e voltando para casa. Adoro! Então, eu queria pedir, Pedro Ivo, que você pudesse falar, já se despedindo desse tempo, né? E quero agradecer muito, né? Depois eu agradeço, mas eu quero que você possa estar fechando, por favor. Gente, muito obrigado por essa participação incrível. Estou me sentindo muita vontade, que era esse o propósito, da gente estar numa conversa, num diálogo com todos vocês que estão aqui conosco. Os debates foram incríveis, as falas. Eu estou muito feliz de ter conhecido mais o Mazinho, conhecido mais o Pedro, conhecido mais você, Agnes, obrigado. Querido! E assim, a minha palavra que eu quero deixar, e aí eu vou concordar com o Pedro, realmente tem a ver com individualidades, nesse sentido de visões minhas a partir do mundo que eu vivo em coletivo, tá, Pedro? Então, que são individuais a partir do mundo. Mas é sobre coragem, sabe? Eu acho assim, trazendo as minhas vivências, experiências e aquilo que eu vivencio, e o que a gente tem visto hoje, e depois de um mês do orgulho LGBT, que ia mais, como foi agora em junho, eu acho que a palavra é coragem. Né? E eu quero dizer sobre coragem para todas as pessoas que se identificam com essas minhas individualidades, né? Que se identificam com essas individualidades que não são tão individuais assim, são bem coletivas, né? Então, coragem para enfrentar o mundo, coragem para enfrentar a si mesmo, muitas vezes, coragem para continuar a vida, porque é o que Guimarães Rosa deixa para a gente, né, com Riobaldo em Grande Sertão Veredas, né, o que a vida quer de nós é coragem. Então, não desistam da vida, viu? Especialmente pessoas LGBT+, não desistam da vida. Não desistam da vida pessoas negras que estão em contextos muito embranquecidos, contextos acadêmicos dolorosos, como um doutorado, por exemplo, que tem o maior índice de mortes de jovens negros. Não desistam. Apenas tenham coragem, perseverança e fé. Enfim, foram 3 palavras já, Agnes, perdão. E eu quero dizer para vocês esse poema para fechar minha fala e deixar esse recado gostoso meu para vocês aí. Espero que vocês estejam gostando, né? Mas eu estou achando super gostoso. Esse poema que se chama Fim de Ano ou Amar Sem Temer. Na calada da noite, alguns sentimentos dilaceram o coração. Dor, luta, automutilação, de dentro para fora, que não vão embora e me fazem dizer mais sim do que não. Fico imaginando se sou um todo ou algo assim incompleto, se vivo o presente ou um futuro incerto da estética, do dinheiro, do que vão dizer meus amigos. A gente só fala isso porque te ama. Ama porras, ama seu umbigo. Enquanto isso, peixes nadam em cardumes, gaivotas voam em bandos para o sul ou para o norte, não lembro. E a gente fica se desentendendo e gritando e arrotando suposto conhecimento sobre a vida alheia, quando deveria ter sentado e conversado e elogiado umas flores e uns passarinhos cantando ali no meu jardim. Não era para perder tempo assim. Não era para gastar essa energia. Nem para ficar mal e tomar remédio ou achar que a vida está por um fio, quando tem um vale de esperança para brincar e correr junto até amanhecer e ficar bem sem medo de ser viado, sem medo de ser preto, sem medo dos muitos erros, sem medo de abrir o peito, amar sem temer e ser feliz. Obrigado, gente. Pedro Tostes. Abra seu microfone. Uhum. Abra meu microfone e meu coração, né? Queria primeiro agradecer o convite, né? Agradecer o Rafa, agradecer a Agnes por essa condução maravilhosa da mesa, por todas essas conversas que nós tivemos nesse último mês aí, a oportunidade de conhecer o Pedro, de conhecer o Mazinho. Mazinho, já conheci o trabalho do Goiânia Clandestina, falei logo que conheci, falei, oxe, Goiânia Clandestina já conheço, já passei em Goiânia, já me falaram muito do trampo. Então é massa quando a gente tem a oportunidade de conhecer gente que
vive o mesmo sonho, luta na mesma frente, na mesma trincheira, saca? De lugares, de origens diferentes, né? Essa coisa que a gente até levantou esse embate, no fundo, para mim, é a direção de onde vem, né? De onde vem para onde vai. Eu me sinto o tempo inteiro indo de encontro ao mundo. Sempre parte de mim uma busca do outro, uma busca do mundo, saca? E para mim é um enorme prazer quando eu tenho a oportunidade de estar hoje num espaço desse, é porque eu justamente pego, viajo, vou de encontro, vou encontrar o outro, vou olhar. A minha vida sempre foi essa busca, esse encontro do outro, esse olhar o outro, esse buscar o outro e me doar ao outro, dar ao outro o melhor que eu puder doar, sempre de mim, sabe? Sendo o meu amor, o meu gesto, o meu poema, a minha luta, né? E se eu pudesse deixar uma palavra hoje para esse momento do mundo que a gente vive, eu diria: acreditem na vida, saca? Acreditem na vida, sabe? Eu gosto muito de plantas, eu gosto muito de cuidar de plantas. Durante a pandemia foi uma das coisas que me ajudou a manter a sanidade. E uma coisa impressionante sobre as plantas é que ela está morta, você acha que ela já foi, mas aí você joga um pouco de água e ela se agarra à vida. A vida, ela insiste. Se a gente nutrir um pouco, se a gente der água, ela, ela existe. Mesmo quando ela está atropelada pelo ritmo da vida, mesmo quando ela está apertada, mesmo quando ela está sem dinheiro, mesmo quando ela não sabe como comprar a janta, se a gente regar, a vida vem. Eu lembro de uma história, quando eu vivia de vender poesia na rua aqui no início, logo que eu vim para São Paulo, 20 anos atrás, com o sonho de tentar fazer cultura, fazer literatura, uma mão na frente e outra atrás. Eu fiquei muitos anos vendendo poesia na rua. E um dia eu cheguei em casa, né? E veja, eu estava feliz, eu tinha uma casa. Eu sei o quanto eu era privilegiado. E tinham cortado a luz, né? E eu abri minha geladeira e vejam, eu era feliz, eu tinha uma geladeira. Não tinha luz, eu abri a geladeira para ver se aí tinha alguma comida para comer, porque senão estraga. Eu abri aquela geladeira, abri o freezer, abri a geladeira e disse: amor, eu tenho uma boa notícia. Não tem nada para estragar. Amanhã é macarrão com manteiga, saca? E a gente sai no dia seguinte para lutar, para correr, para vender mais um zine, para vender mais um livreto, para fazer a roda girar, saca? Para pegar, para fazer um trampo, para fazer um bar, para fazer um corre. A gente corre atrás, a gente dá nossos pulos. O importante é a gente estar levando a vida acreditando nela, mesmo quando ela diz o contrário. Como dizia, né, seu José Mestre Carpina, na Morte e Vida Severina, né? Mesmo quando a vida é severina, mesmo quando a vida é dura, a gente tem que acreditar na vida, né? E, é, enfim, eu vou terminar com um poema que fala disso, dessa busca, né? Guerrilha. Das mortes e artes que evoco no sustento da minha sede, nenhuma almeja verdes ventos de sóis ensolarados, tampouco choro incontido ou víscera à toa, mas sobrevivência é a questão. Se saio sem senso e sentido e verto meu nexo complexo no cerne da tua balada, ou intento trazer do cheiro de mijo da rua o perfume avesso à lira dos meus dias, é que penso que tudo isso pode muito mais quando os fins forem não mais que o rateio dos meios, e são imensos os rastros, pegadas deixados na estrada. Crimes, noites, mágoas, adeus. Condenados a contento, não nos resta mais tempo. Obrigada, Pedro. Obrigada.
Mazinho, vamos encerrando? Vamos lá, Agnes. Obrigado de novo a você, Agnes. Prazer também ter te conhecido, ao Rafael. A gente já vem trocando várias figurinhas aí há um tempo, um querido também. Agradeço a oportunidade também de diálogo com Pedro Tostes, com Pedro Ivo. Quero conhecer mais os trabalhos de vocês. Fiquei muito interessado na revista Pedro Tostes. Não sei se vocês ainda têm algumas se é possível conhecer. Tá mudo o seu áudio. Mas depois a gente conversa. No mais, agradeço a oportunidade, todo mundo que acompanhou, teve paciência aí para nos ouvir. Hoje é difícil, né? Ter locais para a gente ser ouvido, né? E também para a gente discordar. Então, é um mundo que segue uma verdade absoluta e ninguém pode discordar de nada, né? Então, esses encontros são muito importantes, né? Para a gente poder ouvir o outro, discordar, concordar, discutir, ouvir, aprender, né? Então, agradeço todo mundo. Eu vou deixar uma frase que ela sempre martela na minha cabeça, né? Porque eu sou uma pessoa que me cobro muito dos meus afazeres. Eu fico acumulando coisas que eu quero fazer na cabeça, só que a gente é só um, né? Por isso que é importante o coletivo. Essa frase foi o Preto Velho, ele repete ela várias vezes para várias pessoas, assim, que é: a gente só faz o que é possível, porque o impossível ninguém faz. É uma frase que eu sempre lembro dela, assim, eu falo, estou fazendo o possível, né? Não dá para fazer o impossível. Então, é isso, assim. E o poema, é um poema inédito também, chama Origem. Ele diz: quando cheguei da escola, papai disse: filho, deixa eu te contar um segredo. Eu deixei. Quem moldou o ferro não foram os romanos. Tampouco foi Deus quem criou o mundo. E a filosofia não foi inventada pelos gregos. Sabe quem fez isso tudo, filhinho? Eu não sabia. Quem fez tudo isso, pedaço por pedaço, fomos nós, os negros. É sobre isso, né, no final das contas. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, e eu havia prometido que esse momento ia ser um momento leve, né? Que nós íamos partilhar com as pessoas aquilo que vocês trouxessem, né? E foi com esse objetivo que eu os recebi, e foi muito importante. Então, eu quero deixar para você algo, quando eu pedi a frase para vocês, então, acredite na vida e regue a vida com resistência, coragem, perseverança, fé, com busca, e que você possa também buscar e encontrar as possibilidades, né? Então, que a gente possa fechar. E eu quero deixar para vocês também um provérbio africano, que diz assim: se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá em grupo. Né? Então, tem tudo a ver com a coletividade da qual nós estávamos falando aqui nesse dia. Agradeço imensamente o Rafael por ter proporcionado esse encontro com vocês, de verdade, assim, super querido, amei conhecer vocês são pessoas leves, né? Talvez quando a gente tá meio assim com a vida, a gente podia fazer um encontro virtual e rir da vida, porque eu acho que de tudo, quando a gente ri, a gente também fica leve, né? Alguém falou da minha risada, eu sou extremamente escandalosa, de verdade. Eu dou muito mais risada, mais alto que isso. Mas também faz parte de me ressignificar e de me renovar a cada dia. Foi um prazer mesmo estar com você, Mazinho, Pedro Ivo, Pedro Tostes, a todos vocês que resistiram até aqui. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Nós ainda continuaremos nos encontrando ainda na feira, que tem muito tempo, e aí agora um pouco por trás dos bastidores. Convido vocês para a oficina literária que teremos, pela pílula que teremos, e amanhã, e também convido vocês para estarem no fechamento da feira, que vai ser bombástico. Promete. Uhul! Beijo no coração. Até.